Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Henrique, estamos aqui para dar continuidade no projeto das pré-aulas, né? Hoje teremos a pré-aula do segundo encontro, que refere-se justamente à teoria geral do direito do trabalho. É nesse momento que nós vamos nos situar, saber onde estamos no ramo do direito, para então, logo em seguida, podermos adentrar aos casos concretos, tratar de horas extras, de férias, de acidente de trabalho e outros tantos direitos, normas que regulamentam o direito do trabalho. Pois bem, na teoria geral do direito do trabalho, primeiro nós temos que analisar a sua denominação. Não era sempre direito do trabalho, né? Passou-se por direito operário, direito sindical, direito industrial. Só que essas denominações, elas eram muito restritivas, né? O ramo do direito do trabalho, ele é mais amplo, ele regulamenta não só a indústria, ele não regulamenta só as questões sindicais, ele regulamenta as relações de trabalho. Então, os doutrinadores acabaram chegando ao denominador comum, que o termo, né, a denominação mais correta é direito do trabalho. Pois bem, passando adiante, nós temos a conceituação do direito do trabalho, que de uma forma bem singela, nós podemos dizer que direito do trabalho é o ramo do direito que regula as normas e relações de trabalho. É importante salientar que até o ano de 2004, até 30 de dezembro de 2004, a Constituição Federal previa que o direito do trabalho era o ramo do direito que regula as relações de emprego, ou seja, somente aqueles que preenchessem os 5 requisitos de emprego, de relação de emprego, é que seriam regulamentados pelo direito do trabalho. Após a emenda constitucional número 45, mudou-se a Constituição e nós então, nosso ramo passou a regular, a tratar das relações de trabalho, ou seja, mesmo aquelas relações que não preencheram os requisitos da relação de emprego, também serão tratadas, abordadas, vistas, estudadas pelo ramo do direito do trabalho. Passando adiante, nós temos a questão da divisão da matéria para fins didáticos. Divide-se em 3 campos principais. A teoria geral, que vai abordar os conceitos, as fontes, os princípios, denominação, autonomia. Depois nós temos as normas de direito individual de trabalho e o terceiro pilar, direito coletivo do trabalho. São esses os grandes ramos que se divide o direito do trabalho. Bom, em seguida nós temos a natureza. Qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? É um ramo do direito privado que regula as normas entre trabalhadores e tomadores de serviço, entre empregadores e empregados. Tá? Portanto, nosso direito do trabalho ele está vinculado diretamente ao ramo de direito privado, diferentemente do direito processual do trabalho. Né? Uma dica para vocês, quando vocês estiverem estudando processo, seja do trabalho, seja processo civil, seja processo penal, esses ramos processuais são sempre de direito público, diferentemente do direito material do trabalho, que é ramo do direito privado. Seguindo adiante, dá uma olhada na minha colinha, nós temos as fontes. Veremos em sala de aula, e eu já dou aqui, antecipo aqui, as fontes do direito do trabalho. Bom, gente, elas se dividem em dois grandes veios, as fontes de direito material e as fontes de direito formal. As fontes de direito, fontes de direito material não, as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são os fatores sociais, econômicos, políticos que influenciam a criação de normas ou a revogação de normas, não é? Podemos dizer que as influências da sociedade é que fazem com que as normas sejam modificadas. Essas são fontes materiais. Já as fontes formais são aquelas que exteriorizam a norma. E como assim exteriorizam? São não exteriorizam a norma, exteriorizam o sistema jurídico, exteriorizam como se dará a aplicação do direito do trabalho. E nós temos aí várias fontes formais. Vou citá-las para vocês brevemente, né? Nós temos a primeira e mais importante fonte formal do direito do trabalho, a Constituição Federal.
Aliás, ela é a primeira e mais importante fonte formal de todos os ramos do direito. Afinal, é a Carta Magna, é a norma suprema, é a ela que todos devemos obediência, não é? Tanto é que para sua criação, nós sabemos que o processo legislativo em torno dela é extremamente complexo. Vocês já devem ter estudado isso e não é o nosso tema, então eu não vou aprofundar nele. Mas a Constituição Federal, no nosso ramo de direito do trabalho, ela prevê do artigo 7º ao artigo 12 normas trabalhistas, dentre outros espaços em todo o seu bojo. Mas a Constituição é a fonte máter. Se não está nela, ou se ela não declara que é um direito, e a norma criar ou restringir, a norma infraconstitucional criar ou restringir, essa norma está fadada à sua inaplicação por inconstitucional. Logo em seguida nós temos as leis ordinárias, né, que regulamentam infraconstitucionalmente a forma de se aplicar aqueles preceitos constitucionais. Por exemplo, a Constituição Federal fala que todos os trabalhadores terão direito à jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Já a CLT, que é a norma infraconstitucional, vem no seu artigo 58 seguintes, regulamentando como se dará a hora extra, quanto se cobrará, quanto se deverá pagar por ela, o adicional noturno, se essa jornada for à noite, como que se dará. Então, ela regulamenta aquilo que está ditado pela Constituição. Em seguida, nós temos os atos do Poder Executivo, como, por exemplo, as portarias do Ministério do Trabalho. Regulamentam também o nosso ramo do direito, não é? As normas de segurança do trabalho, por exemplo, as famosas NRs, elas não são criadas pelo Poder Legislativo. Elas nascem de um ato do Poder Executivo, que são as portarias do Ministério do Trabalho. Temos ainda a sentença normativa. A sentença normativa é uma decisão proferida pelos tribunais, ou tribunais regionais do trabalho, ou Tribunal Superior do Trabalho, em dissídios coletivos. E aí é importante lembrar que nesses casos elas são aplicáveis erga omnes, ou seja, mesmo aquele trabalhador que não estiver sindicalizado, mas pertencer àquela categoria profissional, será atingido por uma decisão normativa, por uma sentença normativa. Por essa razão, ela também é fonte de direito do trabalho. Passamos então às jurisprudências, não é? Nós temos as súmulas dos tribunais superiores, a súmula dos tribunais regionais e as decisões das turmas, as decisões colegiadas. O que são jurisprudências? São as decisões reiteradas dos tribunais com a finalidade de interpretar ou sanar omissão prevista na norma. Se a lei tem alguma lacuna, o tribunal tem o dever de criar a sua interpretação acerca da norma. Exemplo, nós podemos dar um exemplo famoso, que era a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Até algum tempo atrás, não havia regulamentação legal sobre a terceirização. Então, a súmula 331 e a OJ 191, se não me equivoco, regulamentavam todas as normas e regramentos sobre terceirização. Essa é uma das finalidades das jurisprudências. Por essa razão, elas são consideradas fontes de direito do trabalho. Temos também a sentença arbitral, não é? Quando se escolhe que o procedimento seja instruído por árbitro, não é? Aquela sentença também será fonte daquela relação. Temos ainda os usos e costumes, os acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. E aí é importante diferenciar convenção coletiva de trabalho, a famosa CCT, ela é um acordo celebrado entre o sindicato patronal e o sindicato profissional, ok? 2 sindicatos nos polos. Já o acordo coletivo de trabalho, também chamado de ACT, ele é celebrado entre o sindicato profissional, mas não está o sindicato patronal do outro lado. Na verdade, é o sindicato e uma empresa, não é? Suponha, vamos exemplificar, em determinada cidade exista uma só empresa de transporte, né? E vários trabalhadores no ramo de transporte, por óbvio. Neste caso, o sindicato não vai precisar de um outro sindicato para celebrar uma convenção coletiva, porque só existe uma empresa. Então ele faz um acordo coletivo com aquela empresa
e aquelas normas também regerão a relação de trabalho. Por isso, ela também é considerada uma fonte do direito do trabalho. Em seguida, nós temos os regulamentos da empresa, que são as normas internas daquela empresa, que também orientarão o direito do trabalho, lembrando que essas fontes são de exigência, ou seja, o trabalhador poderá exigir o cumprimento das referidas fontes, da mesma forma como o empregador poderá exigir o cumprimento dessas fontes. É o caso do regimento interno da empresa. Ah, professor, mas a empresa pode criar algo que não esteja previsto na lei? Sim. Claro que o fato de não estar previsto não significa dizer que a empresa pode criar algo proibido. Né? Ela tem os limites do seu poder de direção, tá bom? E, obviamente, os regimentos das empresas estão sujeitos ao controle do Estado através da jurisdição. Temos ainda os contratos de trabalho. Os contratos entre empregado e empregador, contrato individual, também pode criar normas. Eu posso muito bem chegar na empresa e falar, olha, eu conheço meu serviço, gosto do meu serviço, estou sendo disputado por tantos outros empregadores, portanto, se vocês quiserem que eu faça horas extras, né, minhas horas extras deverão ser remuneradas a 200%. Está na norma? Não. A norma prevê que a hora extraordinária será remunerada com o mínimo de acréscimo de 50%. Pois bem, eu posso exigir isso? Nada me impede. Se o empregador concordar com esta cláusula, eu posso constar no contrato de trabalho e lá na frente, se ele descumprir essa cláusula, eu posso exigir o cumprimento perante o Poder Judiciário, afinal, estava no pacto laboral. Por fim, e não menos importante, foram trazidos para dentro das fontes do direito do trabalho os princípios, né? Os princípios que nós vamos estudar na próxima aula, no terceiro encontro, eles também foram inseridos no contexto de fontes do direito do trabalho. Fique atento, princípios são vários, fontes outras tantas, mas os princípios estão inseridos, segundo a moderna jurisprudência, dentro das fontes de direito do trabalho. Nós temos 4 princípios específicos do direito do trabalho muito importantes, e aí eu vou mencioná-los, né, para que, então, na próxima oportunidade, nós possamos adentrar e aprofundar a eles. São eles: princípio protetivo ou princípio da proteção. Esse princípio dita que indúbio pro operário, ou se houver 2 normas aplicáveis sobre o mesmo caso, aplica-se a norma mais benéfica ao trabalhador, ou a condição mais benéfica. Aí você pode estar se perguntando, mas Jorge, isso não seria inconstitucional? Não se está tratando com diferença patrão e empregado? Bom, depende de qual é o conceito de igualdade que você traz consigo. Não é? Afinal, desde a época da Grécia Antiga, né, a máxima aristotélica de tratar com desigualdade os desiguais. Esta sim seria a verdadeira igualdade, dar condições de que estejam à mesma altura na balança. Outro princípio importante do direito do trabalho e específico do direito do trabalho, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Eu posso chegar no meu empregador e falar, não, eu não quero tirar férias, eu estou renunciando. Eu posso fazer isso? Não. Ele pode aceitar? Não. Ah, mas eu vou lá no cartório e faço uma declaração pública. Não quero férias. Não, eu não posso. Férias são direitos irrenunciáveis para os cuidados com a saúde do trabalhador. E tantas outras normas de direito material do trabalho irrenunciáveis. Por isso o princípio da irrenunciabilidade também existe no nosso ramo. Temos ainda o princípio da primazia da realidade. Muito mais vale a realidade, a verdade real, do que a forma, do que o que está escrito, por exemplo. E por fim, outro princípio criado pelo direito do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego. Se um contrato foi feito para durar certo tempo, é bom que ele seja escrito, expresso. Por quê? Do contrário, se este contrato for exigido, for cobrado lá na justiça, o Poder Judiciário presumirá que esse contrato não tinha data para acabar. É o princípio da primazia da realidade.
Nesse encontro nós trataremos basicamente esses pontos. É importante que você compareça na aula, leia o livro, né, a nossa bibliografia, seja ela básica ou complementar, para que então possamos aprofundar esses estudos. No próximo encontro, nós traremos aqui as características do contrato de trabalho, os conceitos, autonomia, natureza jurídica, requisitos, elementos, direitos e deveres, as características de alguns contratos específicos, como o contrato a prazo determinado, dentre outros. Essa matéria é o cerne, é o coração do direito do trabalho. São dois grandes conteúdos que eu reputo de extrema importância. É aprender bem o que é o contrato de trabalho e aprender bem a cessação do contrato de trabalho. Afinal de contas, são essas as duas grandes discussões que todos os dias a gente vê no Poder Judiciário serem travadas. Por isso, não perca, fique atento. Um forte abraço e até a próxima!